que não pensavam exatamente como queria a ditadura. Tinham pensamentos outros. Queriam que o Brasil fosse diferente. Então, a Folha emprestava as suas peruas à repressão. O Jornal do Brasil nunca foi censurado. O Globo nem se fale. A Globo se fez à sombra da ditadura. A Globo foi criada pela ditadura. O ministro Falcão representou da Justiça, imaginem, ministro da Justiça, sei lá, não sei qual Justiça, mas o ministro da Justiça auxiliou de uma forma decisiva os senhores da Globo. Mais tarde foi Antônio Carlos Magalhães, já no período que nós chamamos de redemocratização, como se o Brasil já tivesse tido democracia. O Brasil não tem democracia hoje, e nunca teve. Um país medieval, que democracia num país medieval? A elite quer o quê? Uma democracia sem povo. Democracia sim, mas sem povo. O povo não pode entrar. O povo a gente amarra aos postes. Põe em cadeias e amarra aos postes. Isso é o povo. Então, quem foi censurado efetivamente naquele período? O Estadão, sim, e o Jornal da Tarde. Mas era uma briga entre primos. O Estadão tinha implorado pelo golpe. Só que o Estadão tinha uma visão do futuro consoante ao sonho mesquitiano de que São Paulo é deles, por exemplo. São Paulo é da propriedade da família Mesquita. Eles tinham essa convicção. Eu trabalhei para eles e posso garantir que é isso mesmo. Foram até bons patrões, mas eles tinham essa convicção. Eles eram donos de São Paulo. E na presidência da República achavam que depois de Castelo deveria vir Carlos Lacerda e a UDN. A UDN deveria ser o partido da Revolução. Então houve uma briga interna. Carlos Lacerda acabou sendo cassado e o Estadão colocado sob censura, com algumas vantagens em relação aos demais censurados. Porque o Estadão podia, por exemplo, publicar nos textos cortados pela censura, poderia publicar poemas, versos de Camões, em geral muito bem escolhidos, muito bons. Já o Jornal da Tarde, que eu fundei e dirigi por 2 anos, o Jornal da Tarde tinha permissão para colocar nos trechos cortados receitas de bolos péssimas. Os versos magníficos, as receitas de bolos, um fracasso. De todo modo, eles tinham esse privilégio, né? A Veja, por exemplo, não tinha esse privilégio. Censurada de início por militares, na redação, acabou sendo censurada por civis, muito piores que os militares, diga-se, muito mais ferozes e muito mais diligentes no cumprimento da tarefa que lhes cabia, né? Muito mais aplicados. Então, ela era censurada todos os dias, porque havia um fechamento todo dia, a partir de terça era o primeiro, quarta, quinta, sexta e sábado, porque a revista saía na segunda-feira, só na segunda-feira, no tempo em que eu a dirigi. Ainda não tinha assinaturas. Então, a censura era exercida nas dependências da Polícia Federal, no centro de São Paulo. Havia um serviço de peruas organizado para transportar o material e trazê-lo de volta. Vinha, vocês podem imaginar em que estado, fotos inclusive rasuradas, ofendidas, vilipendiadas, coisas terríveis.
E aos sábados tínhamos de remeter para a casa dos censores, porque censor tem direito a um fim de semana alegre, né? Bom, pelo menos caseiro, no mínimo, né? Essa era a censura em Veja, a qual saiu quando eu saí. E esse é um motivo grande de orgulho meu, porque eu fui a cabeça solicitada, e eu, que não queria um único escasso tostão dos senhores Tívitas, donos da Editora Abril, eu me demiti. Eu me demiti. Alegremente. E disso me orgulho. Se eu deixasse que me demitissem, ganharia uma grana preta. Não quis. Muito bem. No patamar pior, na situação mais trágica, estavam os chamados alternativos, os quais tinham de remeter todo o material para Brasília, para serem censurados em Brasília. Então, essa é a censura que se deu durante a ditadura. Se a gente pega os anúncios da Folha hoje, inclusive na televisão, parece que eles foram censurados brutalmente, que sofreram horrores. E eu não sei no que vocês acreditam, mas a doutrinação que a mídia brasileira se permite fazer junto à classe média brasileira, aquilo que chamamos classe média, e depois eu não sei o que significa também, porque média porque está no meio do quê? Não sei. Enfim, mas essas são questões que os economistas resolvem, né? Eles explicam que o que interessa é, se você ganha 3 mil reais, você é um classe média. Não sei. Talvez menos baste. Não sei, sinceramente. A burguesia que fez a Revolução Francesa, que ainda não foi feita no Brasil, a Revolução Francesa, né? Nós não tivemos a Revolução Francesa, porque a Península Ibérica não teve a Revolução Francesa e nós não temos a Revolução Francesa. Não tivemos. Mas a burguesia que fez a Revolução Francesa era letrada, porque essa nossa elite é profundamente iletrada. Eles não sabem nada. Trafegam na névoa como um barco escocês ao largo de Aberdeen, de madrugada, no inverno, e perderam a sirene, aquele negócio que faz assim, perderam, não tem mais. 5 da manhã, ao largo das costas de Aberdeen. O Danny Starling, que é escocês, sabe o que eu estou dizendo. Então, essa burguesia brasileira não é uma burguesia. Eles não sabem, repito, nada. Sabem nada. Tem uma visão do mundo e da vida totalmente utilitária, totalmente voltada para os interesses dele. E eu, de vez em quando, me permito esticar os ouvidos em restaurantes e bares eventualmente frequentados pela elite nativa, esses lugares onde os senhores chegam com suas bolsinhas de couro cru, carregando vinhos franceses que custam $2.000 a garrafa, 3 mil. O Romanée Conti deste ano, posto à venda este ano, que deve ser uma safra de 5 anos atrás, está custando $9.000 uma garrafa. E tem gente no Brasil que compra. Um dia, num desses restaurantes, eu entrei e havia uma mesa, a qual depois sentou-se a dona Hebe Camargo, juntamente com uma trempa de pessoas finíssimas, e havia 5 Magnum é uma garrafa dupla de Petrus. Cada Magnum custa $5.000. Tinha 4 em cima da mesa, à espera de dona Hebe Camargo e de alguns senhores
muito, muito. Eu pensei que chegaria a Cary Grant, mas não foi. Não foi. Eu imaginei que chegaria a Cary Grant, não foi. Não eram exatamente, não se pareciam em nada com Cary Grant, nada. Nem com Fred Astaire, nada. Não se pareciam, é estranho. Com aquele vinho, aquele preparo, deveríamos ter assim. Mas enfim, toda vez que eu estico os ouvidos, eu percebo que eles só falam de dinheiro. Segurança e dinheiro. São os temas preferidos. Seguranças é como enfrentar esse momento trágico e tão inseguro. Soerguendo a cerca da casa, colocando archeiros de Sherwood atrás das seteiras, cães amestrados, enfim, tentativas de encontrar um meio de vida mais sossegado, ou se fechar dentro do castelo, realmente. Fechar dentro do castelo e estamos conversados. Viver ali dentro e tudo bem. De fato existem, por exemplo, em São Paulo, não sei, em Minas, conjuntos habitacionais cercados, nos quais essa gente vive como se fosse em uma aldeia medieval, exatamente medieval. E não me surpreenderiam exatamente os senhores armados de arco e flecha atrás das seteiras para proteger a tranquilidade dessa chamada elite. Eles só pensam nisso, pensam em dinheiro, e é a eles que se dirige a mídia brasileira. São os interesses deles que a mídia brasileira premia e cultiva e defende com ardor. Bem, como vocês veem, eu não trouxe boas novas. Naturalmente, quero fazer a vocês os meus melhores votos de felicidade. Quero que vocês encontrem emprego tão logo saiam da universidade. Perdoá-los-ei caso vocês aceitem empregos na Globo, por exemplo. Mas eu queria ser honesto, como praticante exatamente, convicto daquilo que chamo jornalismo honesto. Agradeço a vocês e repito excepcionalmente, em homenagem à professora Glória, a frase da Hannah Arendt: não há esperança de sobrevivência humana sem que haja homens dispostos a contar o que acontece e que acontece porque é. Muito obrigado.